Olá, pessoal! Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre latrocínio. A gente está numa sequência aqui de estudo dos crimes contra o patrimônio, já falamos do roubo, comparação entre roubo e extorsão. Aliás, eu vou deixar aqui no vídeo o link para esse vídeo em que eu falo de roubo e extorsão, e agora nós vamos falar do roubo qualificado pela morte, quando do roubo resulta a morte e que se configura esse tipo penal chamado latrocínio, essa figura de roubo qualificado pela morte que nós chamamos de latrocínio. Então a gente vai falar sobre o que é o latrocínio, sobre os elementos do latrocínio e depois sobre as polêmicas envolvendo o crime de latrocínio, e são muitas. Então, bora lá. Vamos ver o que diz, em primeiro lugar, a letra da lei, né? Sempre bom começar por conhecer a lei seca, enfim, entender o que diz o legislador. E o latrocínio, ele está previsto aqui no artigo 157, parágrafo 3º, que diz o seguinte: se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de 7 a 18 anos e multa, e se resulta morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Essa figura do artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, é que é o crime chamado latrocínio. Pois bem, então algumas coisas que a gente já depreende, que a gente já conclui da letra da lei. Você lembra que no vídeo passado, quando nós analisamos o roubo, eu falei para você que o roubo era subtração mediante violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que impossibilite a resistência da vítima, correto? Pois bem, e eu disse também que o roubo podia ser próprio ou impróprio. E qual a diferença entre roubo próprio e o impróprio? No roubo próprio, eu emprego a violência, grave ameaça ou esse qualquer outro meio como forma de subtrair. Eu primeiro aponto a arma, eu primeiro dou ali um soco na cara da pessoa para subtrair. Enquanto que no roubo impróprio, eu primeiro subtraio, sem violência nem grave ameaça, e depois eu emprego a violência ou grave ameaça como forma de assegurar a posse da coisa ou a impunidade pelo crime. Então eu acabei de subtrair o celular sem violência. Quando eu estou saindo da sala, alguém me intercepta e eu dou um soco na cara da pessoa para conseguir fugir com o celular. Isso também é roubo, roubo impróprio. Então nós temos o roubo próprio e o roubo impróprio. A diferença é o momento em que se emprega a violência ou grave ameaça. No roubo próprio, eu emprego a violência ou grave ameaça como forma de subtrair, e no roubo impróprio eu primeiro subtraio e depois emprego a violência ou grave ameaça como forma de ficar com a coisa para mim ou de fugir. Beleza? Beleza. Pois bem, o que é o latrocínio? O latrocínio é aquela situação em que da violência, do emprego da violência, seja a violência antes, seja a violência depois, não importa, do emprego da violência no contexto de um roubo, resulta uma morte. Então, quando houver emprego de violência, não meramente de grave ameaça, cuidado se é uma pegadinha. Quando houver emprego de violência, ou seja, de força física aplicada sobre o corpo da vítima, e desta violência resultar uma morte, eu vou ter uma figura chamada latrocínio, que se insere na categoria dos crimes qualificados pelo resultado, ou seja, é um crime que tinha na sua forma simples o subtrair com violência, mas se houver um resultado qualificador, se houver um resultado mais grave da violência resultar a morte, nós vamos ter a figura do latrocínio. Beleza? Beleza, muito bem. E aqui começam as inúmeras polêmicas. A primeira polêmica, eu imagino que muita gente que me escuta, me ouve, me vê, me assiste, está pensando nisso, mas essa morte, ela é uma morte culposa, ela é uma morte sem intenção. Imagina que o assaltante ele escorrega o dedo no gatilho, pum, e acaba matando. Ou ela é uma morte intencional, né? O assaltante vai lá e mata de propósito para alcançar a subtração. Ou qualquer um dos dois, não faz diferença. Esta morte, ela tem que ser dolosa, ou ela tem que ser culposa, ou qualquer uma das duas coisas. Essa é a nossa primeira questão polêmica que a gente vai aqui enfrentar. Ó, tá aqui no meu primeiro post-it, e aqui eu quero trazer
Opa, aqui eu quero trazer uma decisão agora de 2023 que esclarece essa pergunta. Na verdade, já era o entendimento consolidado, não houve aqui uma mudança na jurisprudência, mas o acórdão que foi publicado agora no informativo do STJ, agora em 2023, no habeas corpus 704-718, de relatoria da ministra Laurita Vaz, né, que já deixou agora recentemente o STJ, diz o seguinte, olha, veja se você conclui qual é o entendimento do STJ a respeito do elemento subjetivo do resultado morte, latrocínio, desclassificação, não cabimento, alegação de ausência de dolo, resultado agravador que pode ser imputado a título de culpa, ou seja, tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Então, com isso, nós respondemos a nossa primeira indagação. O latrocínio é um crime qualificado pelo resultado, mas não é necessariamente, não é obrigatoriamente um crime pré-ter-doloso. Um crime pré-ter-doloso é aquele que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. O latrocínio não é necessariamente um crime pré-ter-doloso, ele pode ser um crime inteiramente doloso, ou seja, essa morte pode ser proposital ou ela pode ser uma morte culposa, tanto faz. Essa é a primeira, digamos, controvérsia. A questão é que ela necessariamente, isso por força do artigo 19 do Código Penal, tem que ser no mínimo culposa, ou seja, ela não pode ser uma morte fortuita, ela não pode ser uma morte que estava completamente fora da previsibilidade objetiva, né? O artigo 19 diz que pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o tiver causado ao menos culposamente. Então, se esse resultado não for no mínimo culposo e a culpa tem como, digamos, requisito mínimo a previsibilidade objetiva do resultado, esse resultado morte não pode ser imputado ao autor da conduta. Então, ele tem que ser, no mínimo, previsível. Mas sendo previsível, ele pode ser tanto doloso quanto culposo, tanto faz para o tipo do latrocínio, o que é inclusive, de certa forma, objeto de crítica, porque, a meu ver, parece ter gravidade bastante diferente aquele que no contexto de um roubo acaba matando e aquele que mata propositalmente para roubar. Tanto é que já houve tempos em que se considerava que, se a morte fosse dolosa, deveria se estabelecer concurso de crimes, homicídio qualificado e mais roubo, e não o roubo seguido de morte, né? Já houve tempos em que se interpretou que esse tipo penal de latrocínio, ele só incluiria a morte se fosse culposa, porque se ela fosse dolosa, haveria concurso de crimes. Esse entendimento hoje não vinga, esse entendimento hoje não prevalece, mas então o que prevalece hoje é que seja morte dolosa, seja morte culposa, haverá o tipo penal de latrocínio. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção nesse acórdão, e acho que vale a pena esclarecer, é o seguinte, eu te falei que a morte do latrocínio, ela tem que ser decorrente da violência. Uma pegadinha muito comum de concurso é eles colocarem que a vítima morreu em decorrência da grave ameaça. Então, em decorrência da grave ameaça, a vítima morreu de susto, a vítima morreu de ataque cardíaco, algo deste gênero. E olha só o que diz este acórdão, porque, voltando um passo atrás, quando isso cai nas provas de concurso, é para que o candidato diga que não há latrocínio. Para que haja latrocínio, é preciso que a morte decorra da violência. Se a morte decorrer da grave ameaça, não há latrocínio. O que pode haver é aí um roubo em concurso com homicídio culposo, se esse resultado era previsível. Se eu assalto uma pessoa que já tem doenças cardíacas, muito idosa e etc, e era previsível que ela podia morrer de susto, haveria roubo em concurso com homicídio culposo, mas não latrocínio, porque para o latrocínio é preciso que a morte decorra da violência. Muito que bem. Olha o que diz esse acórdão e cuidado, porque ele parece contradizer o que eu estou dizendo, mas na verdade não. Veja o que diz aqui a ementa. A ementa diz assim: causa da morte, infarto do miocárdio. Aí você fala, nossa,
Mas é justamente a situação que a Patrícia está falando, a pessoa que morre de infarto ali durante o nervosismo do roubo, e aqui o STJ está considerando que isso é sim latrocínio. Apesar dessa morte ser culposa, isso é sim latrocínio. Mas note, nesse caso, e por isso que é importante, quando a gente estuda por jurisprudência, ler o acórdão inteiro, não ler apenas a ementa. Às vezes a ementa nos induz a erro, porque ela não traz aspectos do caso concreto que são relevantes. Se você for buscar a ementa desse acórdão, você vai notar que neste caso a pessoa realmente teve um ataque cardíaco, mas não foi um ataque cardíaco de susto, foi um ataque cardíaco porque ela foi severamente espancada, ela foi severamente agredida, ela foi fisicamente agredida. Não houve apenas uma agressão moral, não houve apenas uma grave ameaça, houve a agressão física, e essa agressão física deflagrou ali uma sequência causal que desembocou num infarto, num ataque cardíaco. Então, o que ele está aqui dizendo, que a Laurita está aqui dizendo, é que a doença ali cardíaca era uma concausa relativamente independente, que não afasta o nexo causal, não afasta mesmo, isso não era uma questão, não afasta o nexo causal, mas a minha preocupação aqui é te mostrar que nesse caso havia uma relação de causalidade entre a violência e o resultado morte, e não meramente a grave ameaça, tá certo? Beleza. Então, primeira controvérsia, primeira polêmica devidamente esclarecida, o que a gente tinha que resolver era isso, né? Qual é o elemento subjetivo da morte no crime de latrocínio? Ela pode ser tanto dolosa quanto culposa. Bem, isso nos leva a uma segunda polêmica importante, que é o momento consumativo. Porque o latrocínio é um crime complexo. O que é um crime complexo? É um crime que atinge dois bens jurídicos. Ele atinge tanto a vida, seja dolosa ou culposamente, mas ele atinge a vida, como atinge também o patrimônio. Ele está catalogado, ele está alocado dentre os crimes patrimoniais. É um roubo qualificado pela morte, mas ele atinge também a vida. Então, havia uma grande dúvida sobre qual era o momento consumativo do latrocínio. Eu vou dizer aqui duas situações extremas e quanto a elas não parece haver dúvida, né? Pensemos num latrocínio puramente doloso, num latrocínio em que o assaltante, o agente, mata de propósito para alcançar o objetivo de roubar, beleza? Beleza. Então nós temos aqui duas situações extremas. A primeira, né, o agente atira e consegue subtrair a carteira da vítima. Sem dúvida, um latrocínio consumado, né? A vítima morre e o agente subtrai a carteira, latrocínio consumado. Num outro extremo, imagina que ele atira para matar para poder roubar a carteira, mas não consegue nem alcançar a morte e nem consegue levar a carteira, não consegue nada, fracasso total. Seria natural, seria possível argumentar que houve aqui uma tentativa de latrocínio. Não houve um latrocínio consumado, ok. Mas e quando eu tenho a situação intermediária? Se eu atiro para matar porque quero roubar e causo morte, mas não consigo roubar nada. A polícia chega, toca a sirene e eu dou no pé. Ou o oposto, né? Se eu atiro para matar, para levar a carteira, consigo levar a carteira, mas a vítima não morre, né? A vítima acaba se recuperando, embora eu tenha atirado com a intenção de matar. Como é que ficam essas situações? Pois é, isso já foi super polêmico, até que veio uma súmula, já há bastante tempo atrás, mas uma súmula do Supremo que resolveu a questão num certo sentido, né? Porque é uma súmula e, portanto, ela, por via de regra, embora não seja vinculante, ela acaba sendo respeitada, mas, por outro lado, ela é uma súmula também polêmica, que foi objeto de muita crítica. E ela diz o seguinte, essa súmula, é a súmula 610 do Supremo, que diz: há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Embora a súmula não diga isso textualmente,
isso é a interpretação pacífica dela, é no sentido de que quando o Supremo diz há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, significa há crime de latrocínio consumado. Então o Supremo determinou que quem determina, o Supremo decidiu que quem determina o momento consumativo do latrocínio é o resultado morte, é o bem jurídico vida, é o que acontece com a vida. Portanto, se a vítima morrer, embora eu não consiga subtrair absolutamente nada, eu responderei por latrocínio consumado. Quem determina o momento consumativo do latrocínio não é o patrimônio, não é o que acontece com o bem jurídico patrimônio, e sim o que acontece com o bem jurídico vida, que foi considerado pelo Supremo como mais importante. Bom, é um crime contra o patrimônio, mas quem determina o seu momento consumativo é o resultado do bem jurídico vida. Isso já parece um pouquinho contraditório. Enfim, essa é a posição do Supremo. Isso cai bastante em tudo quanto é prova, até porque justamente é contra-intuitivo. Mas ok, tudo bem, a gente entende, a gente compreende, é defensável, não é um absurdo, não é uma aberração, é defensável, ok. O que parece realmente contraditório é a nossa terceira polêmica, porque é o seguinte, tá bom, então o latrocínio é um crime contra o patrimônio, mas quem determina o seu momento consumativo é a vida, é o que acontece com o bem jurídico vida. O elemento subjetivo em relação à morte pode ser tanto o dolo quanto a culpa, ok? E quem determina o momento consumativo é o resultado em relação ao bem jurídico vida, ok? Bom, dito isto, nós poderíamos pensar o seguinte, então de quem que é a competência para julgar um latrocínio? Se o resultado morte do latrocínio pode ser inclusive doloso, e se o que é mais importante no latrocínio é o que acontece com a vida, não é? Eu estou extraindo essas duas conclusões de tudo que foi dito até agora. Se o resultado morte pode ser tanto culposo quanto doloso, e se o mais importante, o mais relevante no crime de latrocínio é a morte e não a subtração patrimonial, então o latrocínio deveria ser considerado um crime contra a vida, um crime doloso contra a vida e, portanto, deveria ir a júri. Não parece ser essa a conclusão? Pois é, mas não é não, viu? Não é não, porque em termos de competência nós temos outra súmula do próprio STF, a súmula 603, que diz o seguinte: a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Ou seja, mesmo considerando a primeira polêmica, ou seja, mesmo considerando que o resultado morte no latrocínio pode ser doloso, mesmo considerando a súmula 610, que diz que quem determina a consumação do latrocínio é o resultado morte, ou seja, é o que acontece com o bem jurídico vida, vem a súmula 613 e diz, olha, só que para fixação de competência eu não vou considerar a lesão ao bem jurídico vida. Eu não vou considerar a lesão ao bem jurídico vida, ainda que seja dolosa. Eu vou considerar que formalmente o latrocínio se posiciona, ele está dentre os crimes contra o patrimônio e, portanto, ele não vai a júri, ele vai ficar no juiz singular. Portanto, essas as três polêmicas aí mais candentes, mais importantes a respeito do crime de latrocínio. Qual é o elemento subjetivo do resultado morte, o fato de que a morte tem que decorrer da violência, a súmula 610, que fala sobre o momento consumativo, e a súmula 603, que fala sobre a competência. Bem, temos uma quarta polêmica muito, muito importante, que é essa aqui da qual eu dei uma notícia que foi resolvida agora em setembro de 2023 no agravo regimental, neste ARESP aqui, também de relatoria da ministra Laurita Vaz. O que este acórdão veio decidir numa guinada, numa virada de posição do STJ? Esse acórdão veio decidir sobre qual deveria ser a solução jurídica quando eu tenho uma subtração patrimonial e duas mortes. Uma subtração patrimonial e duas mortes. Digamos que durante um assalto a um casal, o agente rouba a carteira do marido
né, a esposa não porta bem nenhum, ele rouba a carteira do marido e mata ambos. Mata o marido e a esposa. Por quantos latrocínios ele responderá? Ou seja, quando há uma única subtração patrimonial, mas pluralidade de resultados, morte, quantos latrocínios haverá? Haverá 2 latrocínios ou haverá um único crime de latrocínio? Isso o STJ acabou de decidir numa virada histórica da posição. Mas sabe quem gravou um vídeo super esclarecedor sobre isso? O meu querido parceiro Gustavo Junqueira. E eu vou deixar o vídeo do Gustavo aqui. O Gustavo Junqueira gravou um vídeo especificamente sobre esta polêmica do crime de latrocínio. Como a gente aqui não vai dar bis in idem, eu vou deixar o link e você assiste ao vídeo do Gustavo e depois você me diz o que você achou, se você concorda, se você discorda, se ficou tudo esclarecido e se tem mais alguma dúvida, beleza? É isso, gente. Bons estudos e até a próxima!